Boa noite, meu querido. Dia de celebração vem todo mundo. Tem comida, todo mundo vem. Queridos, quero chamar você a abrir a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 1. Muita gente me perguntando, Danilo, Apocalipse hoje? Aí eu disse, só se eu tivesse novas revelações, porque a de Apocalipse a gente já acabou. Abra comigo no livro de Amós. Quero ler com você do versículo 1 do primeiro capítulo. Quero estender essa leitura até o versículo 4, o versículo 5 do capítulo 2. Embora a gente hoje aqui vá conversar mais até o versículo 3 do capítulo 2. Amós, então, capítulo 1, versículo 1. Quero ler com você e depois, então, da leitura, eu quero orar com você, para a gente, então, continuar meditando. Diz assim: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biqueate-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso, meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso, meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso, meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro,
ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e por 4, não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4, não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram os seus pais. Por isso, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Vamos orar, feche seus olhos. Quero orar junto com você. Senhor, Pai bendito, estamos diante da Tua palavra e te rogamos graça para poder compreendê-la. Não podemos e não conseguimos compreender as verdades mais profundas do Teu Evangelho pela nossa própria capacidade, mas apenas por meio da Tua santa revelação na Tua palavra e iluminação do Teu Espírito em nós. Que o Senhor nos ajude aqui, para que o nosso coração, nossa alma, possa mais uma vez descansar no Senhor, esperança da nossa salvação. É assim que nós te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Não há como a gente começar a entender o livro de Amós sem antes a gente pôr algumas verdades, algumas questões referentes ao contexto em que Amós vive, assim como também a própria pessoa de Amós. Quem é Amós? Onde ele vive? Para quem ele está falando? E assim por diante. Então, quero chamar você nesse primeiro momento, de forma breve, quero passar com você uma visão geral aqui de todo o contexto em que Amós está inserido, para que então a gente possa entrar no texto com mais detalhe. Versículo 1, o livro desse profeta começa dizendo palavras que em visão vieram a Amós. Então a primeira coisa que a gente sabe é que Amós, ele recebeu essas profecias, as quais ele vai proferir durante todo o livro, através de uma visão que o Senhor então deu para ele. É interessante porque os próprios teólogos, eles entendem que o próprio livro de Amós não foi escrito necessariamente pelo próprio Amós, mas, de qualquer forma, este livro, ele tem toda a autoridade necessária para ser considerado um livro que a gente chama, dentro do cânon bíblico, um livro inspirado por Deus. O fato é que, neste início, o próprio livro nos faz entender quem era Amós. Quem é esse homem que se levanta e começa a profetizar contra o povo de Deus? Então ele começa aqui e diz palavras que em visão vieram a Amós. Então ele diz que Amós, ele era entre os pastores de Tecoa. Ou seja, primeira coisa aqui que a gente precisa entender, a ideia de que Amós era pastor em Tecoa, não é simplesmente a ideia de que ele era, como por exemplo o rei Davi, que o pai tinha ovelhas, então ele pastoreava essas ovelhas para o pai. Ao longo do livro a gente vai ver isso mais detalhadamente,
Mas o que eu quero que você entenda neste momento é que Amós, ele era um pastor de ovelhas, mas não só isso. Ele era o proprietário dessas ovelhas. Isso dá uma conotação para o fato de que ele não era alguém sem instrução, mas ele era alguém que tinha uma certa quantidade de recursos. Ele tinha ovelhas, cabritos, mas ele também pastoreava eles. Então ele nem é o que a gente considera de alguém muito pobre, mas ele também não era alguém muito rico, porque ele era proprietário, mas era ele mesmo que pastoreava o seu rebanho. Lá no capítulo 7, há uma segunda colocação acerca de Amós, e aponta Amós não só como pastor de ovelhas, mas também como alguém que era colhedor de sicômoro. E a ideia aqui é que ele não apenas tinha um rebanho, mas ele também tinha terras. Ele trabalhava colhendo o que a gente conhece como um tipo de figo, que é exatamente esse fruto que o texto fala como sendo sicômoro. Mas o que é mais importante aqui, querido, e eu acho que é extremamente importante a gente entender o objetivo de Deus ao enfatizar e deixar isso muito claro, é que Amós, ele não era um profeta por formação. Amós não era alguém que tinha vindo da escola de profetas do Antigo Testamento. O que é que acontece? No Antigo Testamento, depois de Eliseu, houve então uma cultura onde haviam escolas de profetas, pessoas e comunidades que se juntavam e juntos eles ensinavam outros a serem profetas. Veja, a ideia de profeta não é a ideia de alguém que adivinha coisas ou que prevê o futuro. Biblicamente falando, a perspectiva de profeta é alguém que anuncia a palavra de Deus. Então, qual era a questão que existia dentro de uma escola de profetas? Você, como um discípulo na escola de profetas, você ia aprender a lei de Deus mais profundamente para aplicar a lei de Deus no povo, para colocar ela em prática e orientar o povo com as verdades bíblicas já reveladas. Só que o texto bíblico nos diz que Amós não passou por esse processo. Ele não passou por um discipulado com outros profetas, com homens mais experientes. Não. Ele vivia a sua vida em Tecoa, cuidando do seu rebanho, das suas terras. E o Senhor então chama esse homem e diz assim: vai profetizar. E em visão, então, o Senhor traz e deixa claro qual é essa profecia que Amós precisa levar. Ainda no verso 1, ele diz que ele era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, para dar um panorama geral e você entender e se localizar aqui. Nesta época, o povo de Deus, ele estava dividido em 2 reinos. O que nós conhecemos como o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, nesta época, era governado por Jeroboão II, que é o que o texto bíblico fala, enquanto que o Reino do Sul, que era onde Tecoa estava localizada, a cidade a qual Amós era, né, que ele era de lá, quem governava lá era o rei Uzias. E outra coisa interessante é que Amós, ele era contemporâneo de Isaías, ou seja, ele era da mesma época que Isaías, então as profecias de Isaías e as profecias de Amós, elas são da mesma época, do mesmo período, ao mesmo tempo que Amós, ele veio depois do profeta Joel, e ele foi sucedido pelo profeta Oséias. Ou seja, há aqui uma história que o povo de Deus
era constantemente alimentado, o Senhor sempre constantemente levantava profetas para poder levar a verdade para o povo do Senhor, que estava se afastando da lei de Deus. Agora, como que aconteceu essa divisão? Porque, se você olhar muito bem, o povo de Israel é um só, certo? 12 tribos de Israel. Mas em determinado período da história, houve uma divisão. Eu não vou entrar em muito detalhe por questões de tempo, mas é importante a gente entender pelo menos o que aconteceu aqui. Nós temos o rei Davi como um rei que a gente ouviu muito hoje pela manhã, um reino que a gente pode considerar como um reino ideal, um reino bom, um reino próspero. E depois de Davi houve ainda um outro reinado que também foi ainda mais próspero, que foi o reinado do rei Salomão. Só que depois que Salomão morreu, então a coisa começou a decair. Um dos filhos de Salomão, Roboão, tentou seduzir o povo para que eles pagassem um valor maior de imposto. E Jeroboão, o irmão dele, não concordou com isso. Duas tribos, a tribo de Levi e a tribo de Benjamim, perdão, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, esses ficaram com Roboão, que é o rei do sul. Todas as outras 10 tribos, elas ficaram com Jeroboão, lá no norte. Capital de Israel no sul, Judá. Capital de Israel do norte, Samaria. Vocês lembram aquele momento onde Jesus encontra a mulher samaritana? João capítulo 4, se eu me recordo bem. E a gente tem ali um momento onde é estranho para os judeus que Jesus fale com uma mulher, no primeiro momento, mas a coisa ainda fica mais grave porque ela era uma mulher samaritana. Por quê? Porque dentro da história de Israel, o povo de Samaria, que era o povo que fazia parte ali de Israel do norte, não era um povo que a palavra de Deus vai nos mostrar mais para frente, que era bem visto pelos judeus de Judá, do Reino do Sul. Então, qual é a dinâmica aqui para que você entenda? Como era o reino de Israel do Norte nesta época? Era um reino extremamente rico e próspero. Jeroboão, conduzindo 10 tribos de Israel, sendo a sua capital Samaria, crescia em riqueza, e a gente vai ver isso mais detalhe ao longo do texto de Amós. Mas era um governo também marcado por muita opressão para com o necessitado. Então era um governo, um povo que cobrava muito do necessitado e não dava o suporte. Também era um povo que era marcado por uma profunda idolatria. O povo de Deus no Israel Norte, onde Jeroboão governava e onde Amós foi chamado para pregar, que foi lá no Reino do Norte. Era um lugar onde, para vocês terem noção, existiam 3 grandes cidades de adoração. E não é de adoração do Deus de Israel. Era adoração de outros povos. De Deus de outros povos. O povo de Israel começou a adulterar, a adorar outros deuses. Então era um povo, o Reino do Norte, envolvido numa profunda idolatria. O fato aqui, querido, é que Amós, sendo um morador de Tecoa, que habitava ali no Israel Sul, ele foi chamado pelo Senhor para ir até o Israel Norte e pregar para eles as profecias as quais ele ouviu, que ele viu. E é exatamente o que acontece, porque estudiosos falam que essas profecias, as quais Amós aqui fala, elas foram ditas ou em Samaria, que era a capital, ou
em uma outra cidade que também era uma cidade muito grande, satélite de Israel Norte, que era chamada de Betel. Ou seja, Amós foi chamado para ir para o meio do povo do norte e lá dentro ele começar a pregar sobre as profecias que o Senhor queria que ele levasse. Só que perceba, nós lemos aqui um trecho da profecia que se inicia, certo? Se você perceber muito bem, o Senhor passou aqui, o Senhor revelou aqui e Amós lançou várias profecias, mas até agora, pelo que nós lemos, ele não falou sobre Israel do Norte. Conseguiu perceber isso? Ele fala primeiro sobre 6 nações que estão ao redor de Israel. Depois ele fala sobre Judá, Reino do Sul. E ele vai falar só sobre Israel Norte, a partir do verso 6 do capítulo 2. Ou seja, ele chega em Samaria, ou em Betel, e começa a proferir profecias, neste primeiro momento, não contra Israel do Norte, mas ele começa a proferir profecias contra os povos circunvizinhos. De forma rápida, ele olha para esses que estão ao redor de Israel e começa a condená-los. Se você perceber, ele fala com Damasco, cidade de Damasco, e ele pune Damasco por causa da crueldade na guerra. A gente vai passar aqui rapidamente para ver isso também. Filisteus, ele profetiza contra os filisteus por causa do tráfico de escravos. Tiro viola alianças internacionais. Edom, vingança violenta sem perdão. Amon, crueldade na guerra. Moabe, falta de humanidade. Basicamente, esses são os temas aos quais o Senhor olha para esses povos circunvizinhos e falando para Israel do Norte, ele diz, eles vão sofrer por causa desses pecados. E aí então no verso 2, o texto diz, ele disse, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém para ouvir a sua voz. Lembre-se, Amós é um pastor de ovelhas. Ele vai se utilizar muitas vezes dessas figuras de alguém que trabalha no campo. O leão rugirá de Sião. A ideia aqui, querido, é que você concorda comigo que o rugir do leão, ele não é a violência que o leão pode fazer, mas ele é um aviso do que é que vai vir. Assusta. A ideia aqui é, ainda não foi feito, mas está avisando que será feito. A ideia aqui é o leão, o Senhor Deus, ele rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Então ele termina no verso 2 e diz, os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cimo do Carmelo. Ou seja, não sobrará nada. Quando o leão se manifestar, quando o Senhor se manifestar com a sua ira, não sobrará nada. Veja, querido, a estratégia que o Senhor dá aqui a Amós, para que ele possa chegar até o reino do norte para falar e profetizar contra eles. Lembre-se, reino do norte é Israel, povo de Deus, receberam a lei de Deus. Embora tenham se dividido no meio do caminho, mas norte e sul é Israel de Deus. Receberam a lei, receberam os profetas. Eu quero brevemente passar com você. Verso 3, então, ele começa a profetizar
contra as nações circunvizinhas. Ele diz então, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo. E você deve ter percebido que essa expressão ela se repetiu toda vez que o Senhor está falando sobre a ira que vai ser derramada sobre uma nação. E a ideia aqui deste trecho é simplesmente o seguinte: não dá mais. A ideia aqui é 3 até dava para aguentar, mas 4 não. Pecou 3 vezes. A 4ª, não sustarei mais o castigo. A ideia é, não dá mais para não castigar por causa de tamanha iniquidade. E ele repete isso todas as vezes que vai falar sobre uma nação. Por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo. Ou seja, não vou me usar mais de misericórdia. Porque eles trilharam a Gileade com trilhos de ferro. A ideia aqui é, porque eles foram muito cruéis na guerra. Por isso eu meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá Ben-Hadad. A ideia aqui é, sabe todas as riquezas que esse povo tem? Vai acabar. Verso 5, quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biqueate-Aven e ao que tem o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. E aí o que é que vocês acham que o povo de Israel do Norte faz quando ouve o profeta dizendo que os inimigos de Israel vão ruir? Todo mundo deve olhar e dizer, é isso mesmo. Não é assim? Ele está falando sobre os inimigos de Israel do Norte, dizendo como que vai ser com eles. E o povo de Israel, é isso mesmo. E aí ele continua. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, verso 6, e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo, para o entregarem a Edom. Eles estavam fazendo tráfico de escravos. E aí o Senhor diz, verso 7, por isso, meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos, eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Cadê os filisteus hoje? Eles não existem mais. E o que é que vocês acham que o povo de Israel fez quando eles ouviram essa profecia contra os filisteus? Aqueles que eles pelejavam e lutavam direto, constantemente. Eles devem ter ouvido isso e dito. Não esse barulho. Devem ter ouvido essa profecia e dito, é isso mesmo, Amós. E aí no verso 9 ele não para, ele continua. E diz, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. E aqui o povo de Edom, de Tiro, eles violam algumas alianças que tinham sido feitas com outras nações. E o Senhor diz, vou castigá-los por isso. Verso 10, por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. E o povo de Israel, mais uma vez, diz a Amós, é isso mesmo. Verso 11, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia.
E a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. A ideia aqui é que Edom foi um povo extremamente violento e sem perdão. E o Senhor diz: por isso, meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bozra. E mais uma vez, o povo de Deus ouve essa profecia contra os seus inimigos e diz: é isso mesmo. E ele continua, querido, verso 13. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4, não sustarei o castigo. Porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. O que Amon fazia, querido, eram crueldades na guerra. E o Senhor diz que vai puni-los. Verso 14, então ele diz: por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Então chega em Moabe, grande inimigo do povo de Deus. E ele diz: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, por 4, não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. A ideia aqui é que eles foram um povo que tiveram uma falta de humanidade. Não tiveram nenhum tipo de respeito. E o Senhor diz que vai puni-los também. No verso 2, por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Veja, 6 grandes inimigos do povo de Israel. O profeta chega no meio do povo de Israel e diz para eles: olha, o Senhor vai punir todos os inimigos de vocês. Ele vai derramar sua ira sobre esses que fizeram essas coisas. E você deve perceber, o Senhor, em nenhum momento dessas profecias, ele se referiu a esses povos e ele falou que esses povos estariam sendo exterminados, sendo castigados, porque quebraram a lei de Deus. A ênfase aqui da profecia não é porque eles quebraram a lei de Deus. A ênfase aqui na profecia é porque eles fizeram coisas que não são humanas, que obviamente é a quebra da lei. Não estou dizendo que não é, mas nós não temos isso no texto explícito. E veja, querido, que coisa curiosa. Lembra, Reino do Norte e Reino do Sul brigaram. Eles não se batiam, não. Viviam em pé de guerra. Aí sai um rapaz que era pastor de ovelhas, que não tinha nem moral, foi até o Reino do Norte, no centro, lá em Samaria, diante dos profetas de Baal, diante dos profetas supostamente de Yahvé, do Deus de Israel. E então começou a profetizar lá. E começou a profetizar contra esses inimigos. E imagino eu que quando a gente chega nesse ponto, imagino eu que o povo estava tudo batendo palma e de pé. Vão tudo sofrer mesmo. Só que
Amós não para por aí. Veja o que é que Amós está fazendo. Abra comigo rapidamente, para você entender que é essa estratégia que o Senhor conduz, 2 Samuel capítulo 1. Essa estratégia Espera aí que as folhas pregaram tudo. Perdão, 2 Samuel não é capítulo 1, tá? Capítulo 12, versículo 1. 2 Samuel capítulo 12, versículo 1. O que o Senhor está fazendo, querido, aqui com o povo de Israel, essa estratégia retórica, ela não é nova. Você lembra muito bem que Davi adulterou. E o Senhor enviou um profeta Natã, para confrontar Davi. Lembre-se, o rei Davi. E o texto então fala, 2 Samuel 12, versículo 1. Depois que Davi comete adultério, você tem esse relato no capítulo 11. Depois que Davi manda que Urias vá, que é o marido de Batseba, a quem ele adulterou, ele diz para que Urias vá para a frente do pelotão de batalha, para que ele possa morrer. E então o profeta Natã chega até Davi. Verso 1, capítulo 12 de 2 Samuel. O Senhor enviou Natã a Davi. E chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Verso 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Tu és esse homem. Você percebe, querido, a história e a forma como o Senhor chega até Davi e diz assim: Davi, eu estou só preparando a forca. E num determinado momento o próprio Davi puxou para se enforcar. Davi, existe uma história. Existe um homem muito rico e um homem pobre. O homem pobre só tem uma cordeirinha. O homem rico tem vários cordeiros. Chega um viajante. O homem rico, em vez de pegar uma das suas cordeirinhas, ele pega a única do homem pobre e deixa ele sem nada. O que é que você acha disso?
E Davi se enfurece. Esse homem tem que morrer. E Natan diz: e esse homem é você. Você pegou a cordeirinha. Veja, querido, volte em Amós. O Senhor começa a profetizar contra as nações inimigas do povo de Deus. O povo de Deus começa a dizer: é isso mesmo. É isso mesmo. Mas chega ao verso 4 do capítulo 2. E aqui é onde a coisa fica ainda mais, vamos dizer assim, pesada. Onde agora o povo do norte agora vai vibrar mais. O texto diz: assim diz o Senhor, verso 4 do capítulo 2. Por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo. Por quê? Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Amós é do Reino do Sul. Judá é a capital do reino de onde ele vem. Ele vai até o povo do norte e diz: olha, agora o Senhor também derramará a sua ira contra Judá. E como é que vocês acham que o povo do norte ficou? Exultante. De fato, eles têm que morrer. Percebe, querido? E a corda no pescoço vai apertando mais. Porque quando chega então no verso 6, o real objetivo de Amós é esse: é chegar até o povo do norte. E começa a descrever como o povo do norte agora será condenado. Nós não temos tempo de aprofundar hoje no verso 6. A gente vai deixar para o outro momento. Mas o que eu quero que você guarde no coração aqui. Primeira realidade: o Senhor Deus governa contra todas. O Senhor governa sobre todas as nações. Não há, querido, nenhuma nação, não há nada que nenhuma nação faça que saia impune dos olhos do Senhor. Veja, o termo se repetir versículo a versículo, condenação a condenação, não é por acaso. É para enfatizar que chega um determinado momento que a ira do Senhor não pode mais ser segurada. Chega, querido, um determinado momento, sim, que a ira do Senhor é derramada. Não se engane. Sabemos que existem nações, povos, governantes, assim como esses daqui que nós vimos, que sim, eles ferem profundamente a própria humanidade. O ser, a imagem e semelhança do Senhor é ferido por esses homens, por grandes nações, por governantes. E você, assim como eu, muitas vezes, deve estar naquele lugar de: é um miserável. Isso não pode. Não esqueça, querido, o Senhor vai chegar um momento que Ele não sustará mais o castigo. Porque a vingança é dele, não é minha e sua. Porque o nome que está sendo ferido não é nem o meu, nem o seu. É o nome dele.
Só que há aqui uma segunda realidade, que é: haverá julgamento para todos. E se você lembra muito bem, o julgamento, ele é fruto da quebra de um pacto. Eu quero levar você brevemente até Gênesis capítulo 2, abra comigo. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem a Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ouvimos isso constantemente. Existe um pacto que é aqui estabelecido entre Deus e a sua criação. As partes desse pacto é Deus e o homem. Qual é aqui, querido, a condição desse pacto? Comer ou não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer, haverá uma condenação, que é: morrerás eternamente. De forma lógica, qual é a bênção desse pacto? Se você não comer, você o quê? Viverá eternamente. Só que sabemos que isso não aconteceu. Adão e Eva comem, e o que há então é a quebra do pacto. E veja, quando eles comem a quebra do pacto, o pacto é quebrado para toda a humanidade. Toda a descendência agora está condenada, porque eles quebraram o pacto. Só que o Senhor, na sua graça, querido, Ele não deixa, não permite com que todos se percam. E imediatamente após o homem quebrar o pacto, verso 15 do capítulo 3, vire a página da sua Bíblia. Gênesis 3,15. Ele diz então: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Na teologia reformada, esse texto é conhecido como proto-evangelho. É o primeiro momento, de forma tão profunda, que a palavra de Deus revela que haverá um Messias, que haverá um descendente, que virá alguém que pisará na cabeça da serpente. Veja, o homem, ele deve receber o julgamento. Agora, anda um pouco mais para frente. Gênesis capítulo 15, para a gente fechar. Lembre disto. Povos circunvizinhos de Israel, Israel do norte e Israel do sul, todos estão debaixo do mesmo pacto. Todos quebraram a lei de Deus. Agora, Gênesis 15, do verso 12 até o verso 18. O Senhor, então, com Abraão, a gente tem o que nós conhecemos aqui como o pacto da promessa. Então, o texto diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito:
sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Percebe? 3, 4, não sustarei mais o castigo. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. O queneu, o quenezeu, o cadimoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o gergazeu e o jebuseu, todos que estão perto. Querido, se você perceber muito bem, o Senhor Deus entra aqui num pacto com Abraão. E basicamente o que ele está dizendo para Abraão é: Abraão, eu preciso de um sacrifício para poder ter comunhão contigo. Mas você não pode fazer esse sacrifício. Porque você é impuro. Porque você é pecador. Volte brevemente no verso 9. Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Se você depois quiser ler com mais detalhes, você lê todo esse capítulo 15. Mas o que está acontecendo aqui, querido, é que o Senhor ele está entrando numa aliança com Abraão. O termo que é utilizado no verso 18, naquele mesmo dia, fez o Senhor com a aliança, uma aliança com Abraão. O termo fez, no hebraico, é a mesma coisa, é sinônimo de cortou. A ideia é, cortou, teve um sangue derramado, foi feito, foi realizado uma aliança com Abraão. E a grande questão, querido, é que os inimigos de Israel, assim como o próprio povo de Israel, eles estão debaixo de um pacto, que é o pacto das obras. Todos nós. Só que o Senhor fez um outro pacto com Israel, que foi o pacto da graça. De tal forma que agora o povo de Israel é o povo de Deus. E o povo de Israel vai ser regido pelas leis de Deus. Logo, quando Amós chega até Israel do Norte, ele começa a falar dos povos vizinhos. E o povo de Deus diz: é isso mesmo. Depois Amós fala sobre o povo de Judá, que é povo de Deus, que são inclusive irmãos da mesma família que os do povo do norte. E ele chega lá em Samaria e diz: os de Judá também vão morrer. Então, aqueles que estão no norte entram em profunda alegria por saber que os seus inimigos serão derrotados.
Todavia, querido, há aqui uma mensagem que nós precisamos entender. A mensagem é: o pacto que o Senhor Deus fez com o seu povo, ele não pode ser quebrado pelo próprio Deus. O povo quebra, mas Deus não. O Senhor providencia o sacrifício para o povo. Foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. O povo quebra constantemente. Por que vocês acham que quando o Senhor Jesus veio, ele foi totalmente rechaçado pelos judeus? O Senhor então constitui um novo Israel. O Senhor constitui um novo povo, unido agora em Cristo Jesus. Esse, querido, que teve, né, esses animais que tinham seus corpos cortados, que eram sacrificados, eles tinham o objetivo de apontar para esse Messias que salvou todo o povo de Deus durante toda a história. Veja, seja povo do norte, seja povo do sul, seja a igreja do Senhor, todos estão debaixo de uma mesma promessa e de um mesmo pacto. Todavia, aqueles que são encontrados em Cristo Jesus, esses são o que de fato, como diz o apóstolo Paulo, são de fato os verdadeiros israelitas. Aqueles que são encontrados em Cristo Jesus. Concorda comigo? Nem eu nem você somos nem do sul nem do norte. Mas somos do povo de Deus. O povo de Deus, querido, ele é ajuntado não por afinidade, não por qualquer outro motivo, senão pelo Evangelho do Senhor Jesus. O que aconteceu, e a gente vai desenvolver mais isso, no povo de Deus no Antigo Testamento, neste momento especificamente aqui com Amós, é que eles abandonaram o Deus de Israel. E lembre-se, isso é um aviso para a igreja de Deus. Somos chamados a sermos encontrados fiéis diante do Senhor. Temos de um lado um grande desafio, mas temos do outro lado uma grande esperança. Nunca seremos totalmente fiéis nas nossas obras. O que o Senhor requer de nós é fidelidade, crendo que o Senhor Jesus é o único que pode nos redimir dos nossos pecados. O Senhor, de forma muito sábia, está conduzindo toda essa profecia de Amós, neste início, para que ele possa então chegar até o povo do norte e pegá-lo desprevenido. É assim, vocês disseram que os inimigos precisam ser condenados? Ok. Vocês disseram que o reino do sul precisa ser condenado? É isso aí. Mas vocês também. E então, o Senhor começa a conduzir Amós para profetizar contra esse povo que abandonou a lei de Deus, que abandonou os princípios bíblicos, assim como os inimigos e assim como o povo de Judá. Que o Senhor possa guardar isso no nosso coração. Lembre-se, o pacto da graça é quem nos mantém firmes no Senhor. É o sacrifício do Senhor Jesus que nos mantém firmes. Nada mais, nada menos que isso. O Senhor Jesus é o único que pode nos manter fiéis diante do Deus eterno para todo sempre. Amém? Vamos orar?
Pai bendito, louvado seja o teu nome, porque sim, o Senhor nos chama a observar a tua lei. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque não fazemos isso de forma perfeita, não conseguimos com nossa própria força te encontrar e te desejar. Mas nós queremos, sim, Pai, te experimentar como Deus das nossas vidas, sabendo que em Cristo Jesus nós temos a remissão dos nossos pecados. Somos iguais aos inimigos de Israel. Somos pecadores assim como eles. Somos iguais ao povo do Reino do Sul, Judá, que abandonou os teus preceitos em tantas coisas. E certamente, Pai, somos iguais também ao povo do Norte, tantas coisas também que abandonaram a tua lei. Mas nos dá graça, Pai, de voltar, nos dá graça de encontrar mais uma vez o Senhor, a tua verdade, arrepender-nos dos nossos pecados e sermos conduzidos em fidelidade ao Senhor. Sabemos com toda a certeza que isso é possível. Sabemos que isso não só é possível, como é necessário para o teu povo. Embora o teu povo, Deus, no Antigo Testamento, esse Israel étnico ao qual nós conhecemos, ele vai ruir, porque agora um novo Israel, agora ainda mais pujante, vai ser levantado, que é unido então no Senhor Jesus Cristo. E é no Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que nós encontramos a nossa esperança. É nele que nós encontramos tudo o que precisamos, Pai, para a vida e para a morte. Nos dá a graça de sermos encontrados fiéis diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.